Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer porque mais uma vez o Senhor nos dá o direito de estarmos aqui para mais uma live, para mais um vídeo no YouTube. Sabemos que o Senhor tem nos ajudado com o teu Espírito a te conhecer mais. O teu Espírito é casado com a tua palavra. E cada vez que nós estamos estudando a tua palavra, nós estamos te conhecendo mais. Estamos focados no que o Senhor diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, a prosseguir nesse conhecimento. Nós já passamos pelo livro de Gênesis, já passamos pelo livro de Êxodo, já passamos por Levítico e agora, pela tua misericórdia, vamos começar o livro de Números. E precisamos da tua ajuda, precisamos do teu Espírito nos encaminhando em cada versículo, em cada palavra, porque nós sabemos que grande é a responsabilidade de nós pregarmos a tua palavra como ela é e não como nós queremos. Te agradecemos, Senhor, pelo conhecimento que o Senhor está nos dando de ti, porque tudo que nós precisamos é conhecer o Senhor. E te louvamos e agradecemos por cada pessoa que está nos acompanhando, que todas estejam tendo, Deus, esse privilégio de conhecer mais e mais ao Senhor. E nós teremos um novo tempo, uma nova dimensão. Estaremos a cada dia nesse conhecimento de Ti, lembrando que a Tua promessa da vinda do Teu Filho, da segunda vinda do Teu Filho, se cumprirá e não demora. Sabemos que está próximo a essa segunda vinda e nos alegramos por estar conhecendo mais o Senhor. Abençoa todos, Senhor. Que cada um esteja com seus ouvidos espirituais, atentos para o que o Senhor vai nos falar neste momento. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, louvado seja Deus, estamos aqui e agora é o livro de Números. Você sabe que cada horário, em cada live, entra 1, 2, 3 capítulos, a depender do tamanho do capítulo. E nós já encerramos o livro de Levítico. Você que não pôde acompanhar a live do Facebook ao meio-dia, então sai lá no YouTube que estão os vídeos. Todas as lives têm vídeos. Então a live do horário da manhã tem um vídeo no YouTube, a live do horário de meio-dia tem um vídeo, então vocês não vão ficar de maneira nenhuma sem estarem sabendo tudo quanto Deus está falando e vão conhecer a cada dia mais o Senhor, porque está um material vasto, tem muita coisa para a gente conhecer mais o Senhor, basta a gente ver os vídeos no YouTube e não vai faltar nada em nome de Jesus. Todos aqueles que faltam o horário da live, pode ir no YouTube que vai encontrar o assunto e vai estar se alimentando e conhecendo mais o Senhor. Aqui no livro de Números, no primeiro capítulo, nós vemos uma ordem extremamente organizada. O Senhor entra aqui com muita organização, como sempre o nosso Deus é organizado. Então, aqui está tudo organizado da parte de Deus. Deus é que organiza tudo. Ele é tudo organizado. Então, Número destaca a organização. Segundo Yahvé, a contagem deveria ser feita segundo as suas famílias. Aqui é o livro da contagem, onde nós vamos ver a contagem, a separação daqueles que iriam fazer parte do exército de Israel. Israel já está todo organizado, agora faltava quem ia lutar contra os inimigos. Vocês viram no livro de Levítico, tudo organizado espiritualmente, moralmente, Deus dando todo o treinamento, todo o ensinamento, a santidade é a base de tudo, o Senhor nos ensinou em Levítico, e agora o Senhor vai ensinar o seu povo a guerrear. Está escolhendo agora um exército, fazendo uma contagem daqueles que iriam fazer parte do exército de Israel. Lembre-se que agora eles têm que se preparar para lutar os inimigos que estão lá em Canaã, que você fica assim, sem entender, não é? Quem sabe se você não estava sem entender isso? Como é que Deus promete uma terra que manda leite e mel e o seu povo entra lá e encontra inimigos? Mas ele é tão bom que está preparando um exército. Aqui no livro de Números você vai ver, já começa o Senhor fazendo uma separação daqueles que iriam fazer parte do seu exército. Então Deus é tão bom que até isso ele fez.
preparando o seu povo para expulsar os inimigos. E você ainda está se confundindo, achando que Deus... O que é isso? Tem inimigos lá? Não é uma terra que manda leite e mel? Aí vocês vão voltar para Gênesis. Nunca você vai se apartar de onde você saiu. Gênesis. Lá você encontra a resposta por que Canaã está cheio de inimigos para eles botarem para fora. Não foi Deus que providenciou. Esses inimigos foram feitos pelos próprios filhos de Deus nas suas fraquezas, nos seus retrocessos, no momento que eles retrocederam, que não estiveram debaixo da orientação de Deus, aí eles geraram inimigos. Você vê logo o sobrinho de Ló, de Abraão, o Ló. O que ele fez? Ele estava debaixo da orientação de Deus? Ele sabia que o seu tio, o Abraão, tinha sido chamado pelo Senhor e que ele precisava estar conectado com tudo que Abraão estivesse recebendo de Deus. Mas ele fez isso? Não. Ele foi pela ganância, foi se estendendo do lugar que ele já havia escolhido, que já era a melhor parte, que ele achou que era a melhor parte. Ele vai se estendendo, vai para Sodoma. Lá ele se mistura, fica ali, não tem nada para destacar, ele não fez nada para mudar a história de Sodoma, ficou ali se adaptando com o mal. E na hora de sair, porque a misericórdia do Senhor alcançou, porque Deus disse que estaria poupando todos aqueles que fossem descendentes de Abraão, e ele era sobrinho de Abraão, aí Deus vai, manda os anjos para tirá-lo de lá de Sodoma. Ele sai por muita luta, já estava tão adaptado ao mal, que não estava nem apressado, precisou os anjos arrastar ele, as filhas e a mulher. E quando vai ficar numa caverna, separado, saindo de Sodoma para se livrar de ser destruído, fica lá com as suas duas filhas e gera 2 inimigos de Israel, amonitas e moabitas. E daí você vai vendo que todos os outros, Abraão, quando casou com a Setura, gerou os midianitas, inimigos de Israel. Então, tudo gerado por eles mesmos. Então, conheçamos a Deus, valorizemos o amor incondicional de Deus. Ele não gera nenhum mal, somos nós que nos afastamos dele e aí os males vêm. E não temos que nos queixar, somente nos quebrantar. Cada mal que vier sobre a nossa vida, nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos, porque eles não vieram em vão. Não foi Deus que produziu o mal, nós é que produzimos os males para a nossa própria vida. E aqui já estamos em número, Deus organizando um exército para eles expulsarem os inimigos que eles geraram. Deus podia ter deixado eles sem nenhuma defesa, não é? Podia dizer assim, foi vocês mesmo que geraram seus inimigos, eu não tinha uma terra com nenhum inimigo, era somente o bem, mandando leite e mel, e vocês ficaram de boa nessa terra. Vocês geraram seus inimigos, enquanto vocês estavam lá no Egito, porque também desobedeceram, porque se não se submetesse aos deuses do Egito, mesmo na escravidão, tivesse na coragem de Deus, confiando na promessa que Deus tinha feito a Abraão, não se submetesse aos deuses estranhos, não seria dos males que eles tinham conseguido ter. Então, 400 anos escravizados, quando chega na terra prometida, vai encontrar o quê? Os inimigos que eles geraram. E aí Deus, com seu grande amor, note bem, conheça Deus. Isso é o amor de Deus, incondicional. Em vez de dizer, se vejam vocês com seus inimigos, são vocês que geraram, eu não dei terra prometida com inimigos, são vocês que geraram. Então agora vocês se virem. Não, olha o amor incondicional. Preparando agora o seu povo para batalhar contra os inimigos. É isso que você está encontrando aqui no livro de Números. Já no primeiro capítulo eu quero te certificar disso, que o Senhor está fazendo uma contagem. Segundo as famílias, segundo cada um dos seus pais, pelo número de nomes, todos por cabeça, machos, por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem para o exército de Israel. Aqui ele já começa organizando o exército. Os machos
da idade de 20 anos para cima, e são todos que saem para o exército, para formar o exército de Israel. Ele está fazendo uma contagem para separar homens da idade a partir de 20 anos para formar o exército. Que Deus lindo, hein? Você já está conhecendo Deus? Que bondade, hein? Ele tinha nada que fazer isso se ele não fosse bom? Se virem, vocês inventaram seus inimigos, se afastaram de mim, criaram inimigos para vocês mesmos, se virem. Não, olha a bondade, olha o amor incondicional. Aí ele vai agora organizar o exército para Israel, aqui nesse livro de Números. Essa ordem recai sobre Moisés e Arão. Arão recebe essa ordem para fazer isso, fazer a contagem por famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, todos machos, por cabeça, da idade de 20 anos, separados. Quem fez isso? Moisés. Separados para formar o exército. Moisés e Arão tiveram essa responsabilidade. E ele ficava com 12 tribos tendo seus maiorais, para poder ajudá-lo nessa contagem, nessa separação. Moisés com Arão, e cada um das 12 tribos tinha um homem que estava ajudando a Moisés nessa luta de formar o exército. Glórias a Deus. Por isso, ao final do trabalho, desse trabalho de contagem, nós vemos um exército formado, com toda essa contagem minuciosa, tudo em ordem. E glórias a Deus, porque Deus está mostrando mais uma vez o seu amor incondicional. Mas eu quero dizer para vocês que esse livro de Números foi escrito, como sempre, o Pentateuco, nós sabemos que foi Moisés que escreveu. Vários textos da Bíblia nos provam isso. A Bíblia se explica, a Bíblia se responde. Então, se você está querendo certificar se realmente quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, só é você observar as citações de versículos que tem provando que foi Moisés que escreveu. Até pelo tipo de literatura a gente sabe que foi Moisés que escreveu. Então, graças a Deus por esse homem que Deus escolheu, encheu do seu espírito para trazer o Pentateuco, que era a base para que os israelitas entrassem na terra prometida, tendo assim como lutar pela sua fé. Porque a fé vem pela palavra de Deus. E eles não podiam entrar ali na terra prometida sem ter a palavra. Deus providenciou esse homem chamado Moisés para conduzi-los. E antes de entrar na terra prometida, como vocês sabem, ele vai para o Monte Sinai, foi para o Monte Sinai, subiu, ali recebeu o Pentateuco, não somente os 10 mandamentos. E ele já entra na terra prometida, Moisés morre, vai chegar nesse momento que a gente vai saber disso. Moisés morre e o Pentateuco é entregue para Josué, o seu substituto, que estaria diante do povo, lendo, ensinando o povo, para que o povo tivesse a defesa da sua fé, que deve estar sempre na palavra. É a palavra que nos leva a defender a nossa fé, por ela que nós temos fé. Então, sabemos que o livro foi escrito por Moisés, livro de Números, como todo o Pentateuco, foi escrito por Moisés, e que foi no deserto, em 1406 a.C., que foi destinado a essa geração que nasceu no deserto. Ou vocês estão pensando que vai entrar na terra prometida aquela turminha que saiu do Egito, murmurando? Detonaram a vida deles. Se eles tivessem vindo sem murmuração, eles tinham chegado todos, que Deus é o Deus da longevidade. Eles teriam a vida prolongada e chegariam na terra prometida e usufruir dessa grande promessa, mas morreram no caminho, morreram no deserto. Só chegou os filhos deles, a geração que nasceu no deserto. Mas a geração que saiu do Egito morreu. Isso é uma grande lição para nós. Hoje continua o Senhor sendo bom, seu amor é incondicional, mas não se esqueça, mesmo com amor incondicional, Deus não suporta a murmuração. Eles morreram no deserto porque murmuraram. Só entra na terra prometida aquele, saiu 2 bilhões
milhões de pessoas de lá do Egito. E agora chega somente os filhos. Só vão entrando na terra prometida os filhos. E pela misericórdia do Senhor, porque eles viram seus pais murmurando, ainda bem que Deus tem misericórdia deles. Então, queridos, vamos prosseguindo em conhecer o Senhor. Qualquer dúvida, o telefone é 3421-6143. Só é marcar com a nossa secretária e nós conversamos pessoalmente. Com a nossa máscara, com a nossa distância de 1,5 m, mas vamos falar da palavra de Deus, porque a segunda vinda do Senhor Jesus está às portas. E você não pode ter fé suficiente se não estiver meditando na palavra de dia e de noite. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a tempo e a fora de tempo, a prioridade minha e sua, de todo filho de Deus, nesse período que nós já estamos vendo o Senhor às portas, mais do que nunca nós precisamos de meditar na palavra de dia e de noite. Então vamos para frente, vamos conhecendo o Senhor. Então nós vemos que Moisés, ele escreveu esse livro, como todo o Pentateuco, e a geração que nasceu no deserto, 1406 anos antes de Cristo, estavam recebendo este livro ali em Canaã. Registra a história do povo de Israel no deserto durante quase 40 anos de peregrinação. Esse livro registra a história do povo de Israel durante os 40 anos, quase 40 anos de peregrinação. Imagine, quase 40 anos, se bem que sem precisão, porque bastava eles não murmurassem, tinha um caminho mais rápido de chegar. Mas o Senhor deixou eles no deserto, rodando, 40 anos por causa da murmuração. Você às vezes já está na hora de receber a sua bênção. Na horinha, o Senhor já está para entregar. Aí você, em vez de dar lugar ao Espírito, dá lugar à carne. Aí vai dizer, não sei não, viu? Mas eu acho que Deus esqueceu de mim. Aí, não se esqueceu de fulano, já deu a bênção para fulano, já deu a bênção para ciclano, mas eu acho que ele se esqueceu de mim. Não dê lugar ao diabo, não abra sua boca para estar duvidando do seu Deus. Ele nunca esqueceu de você. Está escrito em Isaías 49:15 que pode até uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre, mas o Senhor diz que ele não se esquece de nós. Então não fale nada ao contrário do que Deus pensa, porque é murmuração. Você tem que falar os pensamentos de Deus, que são bons, só tem pensamentos bons para nós. Então, em nome de Jesus, prossigamos em conhecer ao Senhor. A proposta é essa, estudando a palavra, meditando na palavra, que nós conhecemos a Deus e não vamos fazer o que os israelitas fizeram. Ficarem murmurando e ficar a metade no meio do caminho, mortos. E só chegar aos seus filhos, a nova geração. Que pena, não é? E agora, Jesus está voltando, está aí a sua segunda vinda. Nós vamos retardar a vinda do Senhor? Agora estamos numa nova aliança. Já sabemos que a salvação não é por merecimento. Somos salvos pela graça. Vamos estar com Ele, mas vamos retardar a vinda para sofrer mais? O povo no deserto perdeu a bênção da terra prometida. Nós estamos selados pelo Espírito Santo, não vamos perder a salvação, mas podemos estar retardando a nossa felicidade total, que é estar com Ele. Basta a gente continuar dificultando o que Ele determinou para a igreja. Ele determinou para a igreja que a casa do Senhor é casa de oração. E quando a gente estiver dificultando os princípios bíblicos, de cumprir os princípios bíblicos, estamos causando sofrimentos dobrados para nós. Como os israelitas, eles podiam chegar bem rapidinho na terra prometida, porque murmuraram, demorou um tempo enorme e muitos ficaram mortos e seus filhos que foram sofrer. Então, se a gente ficar murmurando, achando que tá tudo ruim, está tudo mal, Deus não produziu nenhum mal. Quem produziu fomos nós mesmos. Está tudo mal? Que situação é essa? Ainda vai murmurar? Não está nada mal, está um tempo diferente. E tudo isso porque nós produzimos.
Se nós estivéssemos fazendo o que a palavra diz, não chegava a esse extremo. Deus ia fechar templo? Não ia. De jeito nenhum. Se a casa dele estivesse sendo casa de oração, ele ia fechar? De jeito nenhum. Não fecharia. Porque você acha o quê? Que foi o homem que quis? Foi o homem? Deus apenas... não foi Deus que veio direto, ele apenas permitiu. E se ele permitiu, é porque ele quis. Se ele não quisesse, ele não permitia. Não cai uma planta, uma folha da árvore sem o consentimento dele. E o que a igreja está fazendo? O que é que nós temos feito? Do jeito que eu faço, que eu fazia. Entrando no templo de pouso com arrogância, achando que estava entrando num clubezinho. E é isso que é a igreja? É isso que o Senhor quer no templo? O Senhor quer no templo pessoas quebrantadas, de jejuns e oração, para quando as pessoas passarem na porta, nem depender de alguém dizer, entre aqui. Elas são movidas pelo poder de Deus, de ver o que Deus está fazendo dentro do templo, o derramamento da presença, que as pessoas serão atraídas, como era na igreja primitiva. Eles estavam lá com jejuns e oração, e as pessoas vinham, a cada dia acrescentado aqueles que haviam de se salvar. Então, por que Deus fechou? Ele permitiu fechar, então é mesmo que ele tivesse fechado, né? Se ele permitiu. Por quê? Tinha isso no templo? Estava vendo jejuns e oração? Estava vendo você trazer para dentro da igreja as coisas do mundo para atrair o mundo. E não é esse o planejamento de Deus. O planejamento de Deus é a gente viver como salvos, santos de Deus, para o mundo ver a diferença em nós e vir. Não é a gente trazer as coisas mundanas para dentro do templo para atrair os jovens. Se a gente não botar aqui aquelas luzinhas, aquele negócio, aqueles efeitos, aquelas fumaças, como é que o jovem vem? Sabe como ele vem? Como vinha na igreja primitiva. Rosto no pó, oração, jejum, e os demônios batem em retirada. Só as vidas ficam libertas e ela vem se sujeitando ao grande Deus, poderoso Deus. É desse jeito. Então, nós estamos aqui no primeiro capítulo de Números, vamos voltar para ele, não é? Nós sabemos que, eu estou falando porque nós não podemos ficar do jeito dos israelitas, né? Murmurando de jeito nenhum. Os tempos estão diferentes. Vamos continuar confiando em Deus, nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos quebrantar, porque tudo que está acontecendo não foi Deus que fez. Fomos nós. Assim como os israelitas, eles fizeram inimigos para lá no futuro eles se encontrar, nós também fizemos inimigos para hoje estar usufruindo disso aí. Quem são os inimigos? Quem é que estão fazendo essa caos na terra? As pessoas que não receberam a palavra através de mim e de você. Se a gente estivesse fazendo o nosso papel, jejuns e oração, evangelizando, não tinha esse sistema maligno que está vendo aí. Se a gente, em vez de falar das autoridades, estivesse dobrando nossos joelhos e orando por elas, não tinha esse sistema maligno que está aí. Porque está tudo complicado, por quê? Para mim está um tempo diferente. Mas se você está vendo complicação, foi o que nós aprontamos. Quantas vezes você orou pelas pessoas, pelas autoridades? Agora, quantas vezes você murmurou e falou mal delas? Vamos fazer uma avaliação? Qual foi a vez que você foi em um gabinete de uma autoridade dessa falar de Jesus? Se viver no jejum e oração, tem coragem de ir. Porque Paulo e todos os outros que viviam de jejum e oração, que viviam cheios do Espírito Santo, eles tinham coragem de enfrentar, chegar lá e dizer, olha, falar Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e o Senhor, meu prefeito, meu presidente, meu governador, precisa aceitá-lo, frente a frente, cara a cara com eles. Mas quem pode fazer isso é quem está cheio do Espírito Santo, quem vive de jejum e oração, como a igreja primitiva vivia e como os apóstolos viviam cheios do Espírito Santo. Então, a gente criou males, não foi? A gente gerou tudo isso e agora nós estamos nele. A mesma coisa dos israelitas, geraram inimigos. E agora, Papai do Céu lindo, maravilhoso, está aqui formando um exército no livro de Números, primeiro capítulo de Números. Você já entra, já começa a ver o Senhor na sua infinita bondade e misericórdia, agora preparando um exército para enfrentar os inimigos que o próprio Israel gerou. Deus também está nos fortalecendo para vencer os próprios inimigos que nós geramos, que nós estamos cercados deles. Até no sentido do vírus,
Fomos nós que geramos. Por que ele está forte? Por que tem vírus nessa fortaleza toda? Porque nós estamos fracos. Se nós estivéssemos com o nosso organismo do jeito que o Senhor nos ensinou, a nos alimentar, uma vida saudável, a glutonaria fora da nossa vida, o vírus se escondia de nós. Porque Deus nos fez perfeitos, nossas células maravilhosas para enfrentar qualquer vírus, se estivesse alimentada do jeito que Ele ensinou. O Senhor ensinou até alimentação. Se você vem me acompanhando desde Gênesis, você sabe que até a nossa alimentação foi ensinada por Deus. E quando a gente acha, não, isso aqui foi para aquele tempo, foi o tempo lá do Pentateuco, a primeira aliança, não tem mais validade não, eu posso me encher de cachorro quente, eu posso me encher de pizza, eu posso me encher de macarronada, eu posso me encher de lasanha, não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Para você ir para o céu não tem nada a ver não. Você vai para o céu comendo tudo isso. Agora, para você ter uma vida saudável, tem muito a ver. E os vírus se aproveitando, porque está achando todo mundo fraco. Você não viu o número de casas de comes e bebes que aumentou dentro de todos os lugares que você vai? Qualquer cidadezinha que você for, o que é que tem? Um número imenso de casa de comes e bebes. Porque o homem descobriu a glutonaria do homem. É por aí que eles nos pegam. Não tem prejuízo para quem faz comida. E se fizesse comidas aquelas bem perversas, que vai danificar a nossa vida, aí é que tem vendagem. Quem quiser que vai fazer uma saladinha de frutas, que vai vender pera, uva, para ver se tem um lucro daquele que vai vender a pizza. Não tem. Por que você está condenando pizza? Eu não sei, pergunte à medicina. Eles estudam tanto. Procure ver quais os prejuízos que tem a pizza, que tem a lasanha, que tem a macarronada, o cachorro quente. Vai lá para os médicos, eu não sou médica não. Agora eu tenho um Senhor que é o médico dos médicos. E na sua palavra ele ensina tudo. Ensina também a se alimentar. E aí hoje nós estamos enfrentando os inimigos que nós mesmos geramos. Do mesmo jeito dos israelitas, nós geramos esses inimigos. Tudo que você vê de mal, fomos nós que geramos. As bactérias total, então aquelas valentonas invadindo os corpos humanos e acabando com ele, porque tudo fraco. A alimentação péssima. O homem com a sua ganância botando veneno até nas frutas, que são as alimentações principais que Deus deixou para o homem. Já começa no Éden, ele falando de frutas, porque cada fruta é uma medicação. Cada fruta é um remédio para a gente. Aí Satanás veio com a ganância, as frutas estão detonadas, cheias de agrotóxicos, tudo que é veneno, mas ainda é o melhor alimento. Você vai catando daqui, da lá, encontrando aqui que tiver menos agrotóxicos, que ainda é o melhor alimento. Mas até aqui, nós só temos inimigos porque nós geramos. Fomos nós que geramos. Qual é o inimigo que vem para aguentar forte? Claro, os vírus, as bactérias, os germes, tudo vem porque está fraco, tudo fraco. E Deus, na sua misericórdia, dando sabedoria ao homem para inventar vacina, inventar medicamento, da mesma maneira como o Senhor está fazendo aqui com Israel, na sua infinita misericórdia, preparando um exército para expulsar os inimigos que os próprios israelitas geraram. E hoje o Senhor não está diferente, dando sabedoria ao homem para fazer vacina, para fazer medicação, para enfrentar os próprios inimigos que nós, os filhos de Deus, geramos. Porque quem tinha que ser exemplo na terra éramos nós. Somos os primeiros que deixamos o culto, terminamos o culto correndo para ir se empanzinar nas casas de alimentação noturna. Terminou o culto, sai tudo correndo. Aí cada um cheirando, aquele cheiro saindo, e a gente entrando. Aí lá se vai. Preparou os inimigos. É desse jeito que o Filho de Deus deve se alimentar? Sair do culto para se encher de pizza, de macarronada, de tudo que não presta. E aí depois vai dormir empanzinado. Em vez de ter revelações de Deus, sonhos de Deus, visões de Deus, tem pesadelos. Criamos nossos inimigos. Criamos nossos inimigos. Então a gente não pode de maneira nenhuma estar achando que Israel, que Israel é esse? Não é possível, depois de tudo que Deus ensinou Israel, fazer essas coisas todas. Israel veio desde Abraão, o Senhor cuidando de Abraão, mostrando a promessa para Abraão, e aí
Ele fez inimigo para Israel, casando com a Centura, fez o Medianita, fez o Midian, e dele gerou Medianita. O seu sobrinho fez o Moabe e Moabitas e Amonitas, e outros mais que a gente não tem tudo na cabeça, esquece, mas foi tudo gerado por eles. E aqui no livro de Números, nós estamos no 1º capítulo e vemos o amor incondicional de Deus. Pegando agora, preparando um exército, chama Moisés, chama Arão e diz para preparar um exército, faz a contagem. E aí conta e faz aquele número que Deus viu que era suficiente para eles enfrentarem os inimigos que eles mesmos geraram. Que Deus é esse, hein? Tremendo esse Deus. Então, agradeço o Senhor, porque nós estamos do mesmo jeito. O Senhor convocando pessoas da ciência, que alisaram o banco da ciência, para estarem com suas pestanazinhas gastando lá nos estudos para descobrir uma vacina para matar um inimigo que nós mesmos criamos. Nós criamos. Ele não viria se encontrasse pessoas fortalecidas, que não fossem glutonas, comendo todo tipo de veneno. Ele não venceria. Já estava morto, já tinha destruído, não conseguia nada. Aí agora estamos aguardando que o homem, que Deus está pegando a cabecinha do homem, porque você não tem nada contra a ciência, e colocando na cabecinha dele a sabedoria. Ele não reconhece, mas é ele, o Senhor, que faz isso. E aí está gerando uma medicação, uma vacina para matar os inimigos que nós, como igreja do Senhor Jesus, geramos. Porque tem a responsabilidade de ter uma terra saudável e sarada, a responsabilidade é da igreja. Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar minha... primeiro, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu saro a terra. É isso que ele diz. E se não está sarada, quem é culpado? É que povo que é culpado? São os ímpios, né? Ele diz que se o povo dele fizer isso, a terra é sarada. Então, quem é a culpa? Nossa, nós criamos inimigos para nós mesmos. Então, graças a Deus, que a bondade do Senhor, assim como foi com os israelitas, que está gerando um exército para enfrentar os inimigos que eles mesmos geraram, aqui também o Senhor, na nova aliança, está preparando homens com sabedoria para gerar uma vacina para matar o inimigo que nós mesmos criamos. Que analogia, não é? Israel e nós. Israel, Deus preparando um exército para matar os inimigos que ele gerou. E hoje o Senhor preparando pessoas que alisam o banco da ciência, dando sabedoria para lançar uma vacina para matar o inimigo que nós mesmos criamos. Estamos no 1º capítulo de Números, já está pegando fogo, né? A gente está ouvindo aquilo que a gente não queria ouvir, mas estamos ouvindo a palavra de Deus. E se é palavra de Deus, é conhecimento de Deus. Estamos conhecendo mais a Deus. Ele é tão bom. O amor dele é incondicional. Está provando isso mais uma vez, logo no 1º capítulo do livro de Números. Deus abençoe a todos. Aquele beijo do coração.